Muito boa tarde, senhora presidente, boa tarde aos colegas que acompanham essa audiência, boa tarde também aos convidados e faço especial menção ao colega Hugo do Sinfasfisco, com quem tenho constante contato, é alguém que muito contribui para os debates e para as decisões do meu mandato. Agradeço também a presença do público que nos acompanha e de quem também nos assiste em casa, pela internet, pela TV Assembleia. Pessoal, eu penso que, estando aqui com vários sindicatos reunidos, a gente pode presumir que o que nos une é uma preocupação com o futuro do servidor público no Estado de Minas Gerais e também da boa prestação de serviços públicos para o cidadão. É uma preocupação que nós temos em conjunto. E que nos une também uma certeza de que o Estado de Minas Gerais hoje não trata bem nenhum dos dois. Não trata bem o servidor público, não trata bem o cidadão. A gente viu o governo Zema assumindo em janeiro numa situação bastante delicada. Uma situação que incluía um completo desrespeito com o servidor público, herdando aí um 13º que não havia sido pago, herdando uma folha de dezembro que não havia sido quitada, ainda recebendo o Estado com dívidas gigantescas com o IPSENG, dívidas gigantescas com o IPSM, gerando, em muitos casos, suspensão de atendimentos ao servidor quando ele mais precisava recorrer ao serviço de saúde. Além disso, vários colegas, servidores, com nome sujo no SPC, no Serasa, porque o governo anterior havia bloqueado parte de seus pagamentos para poder efetuar desconto de empréstimo consignado e não havia feito o respectivo pagamento aos bancos. Essa era a situação para o servidor. E para o cidadão? Era igualmente ruim. Para o cidadão, o que a gente percebia era uma instabilidade muito grande no serviço do SAMU, era um risco de desabastecimento dos medicamentos necessários aos serviços de saúde e várias unidades de saúde já entrando em quase colapso em razão da falta dos devidos repasses. No campo da educação, a gente via diversos concursados que não haviam sido chamados e observando à distância professores designados nas suas vagas. A gente via também escolas caindo aos pedaços, com um pedaço de papel na mão, mas sem o dinheiro no caixa escolar para poder efetuar as devidas obras. A gente via um Estado que tratava mal seu cidadão. Com criatividade de gestão, com organização, com um esforço muito grande, mas dentro desse campo limitado de recursos que Minas Gerais enfrenta, o governo conseguiu colocar em dia os pagamentos do IPSENG, do IPSM, dos fornecedores de medicamento, do SAMU. O governo conseguiu fazer obras emergenciais em cerca de 200 escolas, colocar em dia os repasses da merenda escolar, os repasses financeiros para os municípios e conseguiu, de alguma maneira, tratar melhor, dentro do limitado campo que era possível, o seu servidor e a sua população. Além disso, foi um governo que se preocupou em tentar fazer a economia mineira voltar a girar, a economia voltar a crescer, para que a gente tivesse desenvolvimento e condições de se recuperar no longo prazo aqui no Estado. Foram atraídos mais de 24 bilhões em investimentos. Apenas no campo do comércio, 524 novas lojas abertas no Estado, no saldo total, até setembro desse ano. No mesmo período, é importante lembrar que na Bahia, governada pelo Rui Costa, foram fechadas 260 lojas. E uma geração total de emprego de mais de 111 mil novas vagas no nosso Estado. Tudo isso foi importante. Tudo isso prepara o Estado para reformas importantes. Mas, infelizmente, a gente bateu no teto. A gente bateu no teto do que era possível fazer apenas com uma inovação e uma qualidade na gestão. A gente bateu no teto e precisa ir além, porque mesmo com todas essas melhorias, Minas Gerais ainda está num buraco e num buraco profundíssimo. Minas Gerais ainda deve mais de 100 bilhões de reais à União Federal, ainda tem cerca de 30 bilhões em restos a pagar, calote na praça mesmo, deixado pelo governo anterior, e ainda tem um déficit mensal superior a 1 bilhão de reais. Essa é a nossa realidade, e é essa realidade que a gente precisa mudar.
A solução apontada pelo governador foi o regime de recuperação fiscal e suas reformas estruturantes. E a gente está vendo aqui hoje na audiência várias críticas a isso. A audiência se propondo, inclusive, a apresentar alternativas ao regime. E fiz questão de vir. Fiz questão de vir porque sou do partido do governador, porque sou vice-líder de governo, porque tenho relatoria de alguns dos projetos do RRF na Comissão de Constituição e Justiça, mas, principalmente, fiz questão de vir para poder escutar a população e enriquecer o debate e buscar soluções melhores para o nosso Estado. Ter a certeza que a gente não é o dono da verdade nem o detentor das soluções perfeitas, mas que a gente precisa constantemente construir soluções conjuntas. E, das anotações que fiz, verifiquei aqui que algumas sugestões foram apresentadas. Vi várias críticas, mas poucas sugestões. Essa foi uma parte um pouco frustrante. Mas as sugestões eu vi. Um ataque, uma crítica à Lei Candir, em dois aspectos. Seja no aspecto da indenização das perdas que o Estado teve ao longo dos anos de vigência da lei, seja no aspecto da revogação dessa lei. Vi também a sugestão de auditoria da dívida do Estado com a União, a sugestão de aumento de impostos, mais especificamente da alíquota do imposto sobre doações e herança e da cobrança de IPVA sobre veículos que não transitam nas estradas, mas são veículos industriais, e também o aumento dos royalties do nióbio, royalties da mineração e a revisão de isenções. São sugestões valiosas, mas eu tenho algumas críticas também. Vamos a elas. Primeiro, sobre a Lei Candir. É algo que não depende exclusivamente da gente. É algo que depende de uma aprovação no Congresso Nacional. E é uma negociação no Congresso Nacional que já se arrasta há alguns anos, com maior ou menor dificuldade, e que ainda não chegou a um termo final. É dito aqui que isso geraria 135 bilhões de reais para Minas Gerais. Adoraria. E lutaremos por isso. Mas não depende exclusivamente da gente. Um segundo ponto, quanto à auditoria da dívida, eu tive informação até do meu colega Virgílio Guimarães, que voltou para a Assembleia vindo do Congresso Nacional e que informou que essa auditoria já aconteceu, inclusive com uma CPI, e que a constatação é de que a dívida está correta. E tivemos também, nessa questão dos royalties, na sugestão em relação aos royalties, a CEFEM, que é a contribuição que incide sobre o minério, ela é de regulação federal. Talvez Rogério Correia possa nos ajudar, mas não é algo que está ao alcance exclusivo do governo de Minas Gerais conseguir e realizar. E, por fim, quanto à revisão das isenções, é algo que já faz parte do pacote do RRF. Feitas essas críticas às contribuições sugeridas, é importante que a gente caminhe, então, novamente, que a gente vire olhar novamente ao RRF para analisar as críticas feitas a eles e desmistifique alguns dos ataques apresentados. Primeiro, dizer que o RRF nos impedirá de buscar os 135 bilhões da Lei Candir. Isso foi sugerido pelo analista do Diese e, infelizmente, aliás, infelizmente, isso é falso. A informação que foi trazida a essa audiência pública está errada. Aprovar ou aderir ao RRF em nada nos impedirá de buscar as indenizações a que temos direito pelas perdas da Lei Candir. E isso eu acho que já afasta um fantasma gigante da discussão, que é o medo de Minas Gerais abrir mão de 135 bilhões agora. Isso é falso. Segundo ponto foi a sugestão de que, se fosse bom assim, mais gente teria aderido, não teria sido só o Rio de Janeiro. É importante que a gente entenda que o regime de recuperação fiscal é quase que a UTI dos estados, e que não é qualquer um que pode ir para a UTI. Há uma triagem para isso. Vários estados no Brasil estão em dificuldade financeira, mas somente 3 se qualificam para poder ir para a UTI, para o regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro, que já foi, Minas Gerais, que está buscando, através do projeto de lei 1202, também receber esse tratamento necessário, e o Rio Grande do Sul. Apenas esses 3. Rio Grande do Norte não poderia aderir ao RRF, ele não cumpre os requisitos, assim como Mato Grosso, como foi sugerido. E o Rio de Janeiro, que já aderiu, que benefício teve? Durante várias e várias apresentações foi dito que, se fosse bom assim, o Rio de Janeiro não estava lá querendo sair. O Rio de Janeiro pode sair no momento que ele quiser. A adesão ao regime é voluntária. E no momento que o Rio de Janeiro quiser sair, ele sai. O Rio de Janeiro reclama, mas decidiu permanecer.
No momento que ele quiser sair, ele sai. Rio de Janeiro permanece no RRF porque enxerga mais benefício do que prejuízo com ele. E qual seria esse benefício? O primeiro deles, mais evidente, e talvez de maior interesse para os sindicatos, é quanto ao próprio servidor. Rio de Janeiro, no momento em que aderiu ao RRF, estava com 3 meses de atraso no pagamento da sua folha. 3 meses de atraso. Após a adesão, esse ano, o 13º lá já está garantido. Isso me parece um bom motivo para que a gente possa aderir ao RRF. Mas não apenas esse, há vários outros. Foi criticado também a questão de que Minas Gerais abriria mão de sua soberania caso aderisse ao regime. E também essa é uma informação falsa. Lamento que tenha sido uma informação apresentada com caráter oficial, dizendo que Minas estaria delegando poderes do seu executivo, do seu legislativo, para um tal conselho de supervisão. É falso. O artigo 7º da Lei Complementar número 159 define quais são as atribuições e as competências desse Conselho de Supervisão. E em nenhuma delas tem nada sequer parecido com as atividades de legislação, de fiscalização e de execução de política pública que Minas Gerais preserva. O que o Conselho faz meramente é elaborar relatórios e recomendar ações. Apenas. A única coisa realmente executiva que ele pode fazer é contratar consultoria com recursos da União Federal. Isso nem onera o nosso Estado. Então, afastado essa questão da soberania, afastado o receio de que isso evitaria a Lei Candir, afastado o mito de que isso é ruim para todo mundo, tanto que o Rio de Janeiro quer sair, vamos analisar o que são os atos do RRF. E talvez a gente possa perceber como eles são importantes. Aqui é dito de que o RRF significará menos servidores para a educação e para a saúde, porque ele vai congelar concursos. Falso. Há uma previsão no artigo 8º, incisos 4 e 5 da Lei Complementar número 159, que determina a possibilidade de contratação para suprir cargos de vacância. Então, se um servidor da saúde sai, a gente pode colocar outro. Se um servidor da educação sai, a gente pode colocar outro. Não haverá essa ameaça de que a gente, aderindo ao RRF, ficará proibido de suprir o pessoal necessário para esses serviços essenciais. Foi dito também que o RRF significaria menos investimentos nas áreas de educação, de saúde e de segurança em razão do teto de gastos. Também é falso, porque determina o teto de gastos uma adequação da despesa com a inflação, mas sem dizer qual rubrica será afetada. E por que isso é importante? Porque sem dizer qual rubrica, a gente pode tirar recursos de uma área e colocar na outra. A gente pode priorizar educação, saúde, segurança, como sempre deveria ter sido, para que não falte recursos para essas áreas. Em contrapartida, outros setores terão que ser enxugados, e ainda bem. Ainda bem que outros setores terão que ser enxugados, porque foi o inchaço do restante da máquina que colocou em risco e sob ameaça esses serviços tão essenciais ao cidadão. Foi o inchaço de outros setores que espremeu toda a capacidade de investimento do Estado para que o Estado se limitasse a pagar folha. E é isso que o Estado faz hoje. Ele se limita, basicamente, a pagar folha de salários porque 80% de tudo que ele arrecada é destinado para pagamento de servidores ativos e inativos. E quando tanto dinheiro assim é destinado ao pagamento de servidores, duas coisas muito importantes acontecem. A primeira é que falta dinheiro para o custeio de outras áreas, incluindo da segurança. E a segunda é que quando tanto recurso assim é canalizado para pessoal, entra em vigor, em aplicação, um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que tem consequências desastrosas para o funcionalismo e até para o cidadão que vai ser atendido. E é esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal que é o principal elemento, talvez, para essa audiência, para esse público, para nós aqui reunidos, que faz com que o RRF seja tão necessário. Vamos ver o que é. Foi dito como as únicas vantagens do RRF, que ele promove a suspensão dos juros da dívida, do serviço da dívida, né, pagamento da dívida da União, e que ele promove a suspensão das regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sobre os juros da dívida com a União, por mais que possa parecer perfumaria, etc., são 8 bilhões de reais por ano que Minas Gerais tem que desembolsar.
8 bi. A gente tem um déficit de 13. Se a gente puder economizar 8 bi durante o período necessário para a gente reestruturar esse Estado, é uma ajuda essencial e mais do que bem-vinda. Isso fará toda a diferença. A gente ter, durante 3 anos, um alívio de 8 bi para os pagamentos do Estado. Mas o segundo ponto talvez seja mais relevante para os senhores, para as senhoras, que é a suspensão da aplicação de algumas disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quais delas? Mais especificamente, a regra que determina a obrigatoriedade de adequação das despesas de pessoal ao limite de 60% da receita corrente líquida no intervalo de 8 meses. Hoje a gente tem 80% de comprometimento da receita corrente líquida com despesa de pessoal. A gente vai precisar, em 8 meses, chegar no limite de 60%. E como que isso vai ser feito? A Constituição Federal estabelece como isso vai ser feito. A Constituição Federal estabelece que isso vai ser feito através do enxugamento de 20% dos cargos comissionados, da demissão de todos os servidores em estágio probatório e da demissão de servidores estáveis, concursados. E para a gente chegar no limite de 60%, qual que vocês acham que é o percentual de servidores que vai ter que voltar para casa e perder o sustento? 46% de toda a folha ativa de Minas Gerais. Isso é o que pode acontecer se Minas Gerais não aderir ao RRF. O Estado quebra, os servidores voltam para casa, os cidadãos ficam sem atendimento. É isso que a gente quer evitar. É por isso que o RRF é tão importante. Eu espero que dessa audiência a gente saia com a consciência de que bom para o servidor, realmente bom para o servidor, é a gente colocar as contas em dia, a gente aderir ao RRF, permiti-los preservar seus concursos e seus empregos e, com o tempo, retomando a qualidade de investimento do Estado, a gente ter novas medidas que requalifiquem o serviço público para o cidadão. Senhora Presidente, eu ainda tenho a palavra. Pessoal, nós vamos abrir daqui a pouco para a participação da plenária. Vamos deixar o deputado Guilherme trazer, né, as suas considerações e nós vamos dar sequência. Muito obrigado, presidente. Eu sei que a informação é chocante, eu sei que é uma informação que todos queremos evitar. E eu posso dizer que eu tenho feito diariamente aqui nessa Assembleia a minha parte para evitar que esse cenário aconteça em Minas Gerais. Eu tenho apoiado o RRF desde o primeiro dia. E eu espero que os colegas percebam a gravidade do momento e percebam o risco para o funcionalismo público em evitarmos o RRF, em fugirmos do RRF, porque 46% poderão ter que voltar para casa no intervalo de 8 anos. Senhora Presidente, é isso que queremos evitar em Minas Gerais. Senhores convidados, público presente, é isso que queremos evitar em Minas Gerais. E é por isso que nós contamos tanto com essas colaborações que a gente pode perseguir paralelamente à adesão ao regime, quanto também com o apoio dos senhores e das senhoras, para que a gente aprove o regime e afaste essa ameaça dos 46% em Minas Gerais. Muito obrigado.